Vamos a mais um Dose de Conversa. Coloquei esse nome porque é o momento em que eu converso com você enquanto eu tomo um pequeno café aqui. E hoje, o assunto de hoje é sobre inteligência artificial. Para quem é designer, principalmente, né? Porque eu acredito que seja a maioria por aqui. E o pessoal anda reclamando bastante da inteligência artificial em termos de facilitar até demais na construção de um projeto de identidade visual ou projeto de estruturação de branding e tudo mais. E qual é a minha visão sobre isso? E por que eu decidi gravar esse vídeo? Recentemente eu fiz um workshop, participei de um workshop muito legal sobre inteligência artificial, que se você é designer, provavelmente você estava nesse workshop, e se você não estava, talvez você queria estar, ou é uma das pessoas que esteve e começou a achar ruim, porque a gente tem acesso a muita coisa que facilita bem mais assim o nosso trabalho como criativo, e talvez você tenha duvidado um pouco de se isso é ético, se isso faria sentido, se não acaba com a nossa criatividade individual mesmo, daquilo que a gente espera para o projeto, de acordo com as conversas com o cliente, enfim. Eu vou emitir uma nota fiscal aqui agora. Deixa eu só ler aqui, eu preciso ver certinho onde eu tenho que clicar, que eu nunca lembro. Esse site tá estranho, gente. Que isso? Qual que é a minha opinião, né? O que que eu achei desse workshop? Qual é a minha visão sobre isso? Nesse workshop tiveram várias IAs, assim, várias mesmo. É um workshop bem intenso, com uma duração bem longa, assim. Então, não tem nem como falar tudo o que foi abordado. Mas nós temos algumas questões bem importantes sobre a inteligência artificial para dentro do nosso projeto, né, como designer de marcas. E o que que acontece? Muita gente achou ruim que dentro desse workshop tinham informações como, por exemplo, o IA que faz ilustração, IA, principalmente o que mais deu polêmica foi a IA que ajuda a desenvolver uma estratégia de marca e tudo mais. E assim, eu acredito que tem o pró e tem o contra do uso da inteligência artificial dentro do nosso trabalho como designer de marcas. Falando especificamente, né, para designers, porque é o meio onde eu estou inserida, mas enfim, se você também é fotógrafo, se você é videomaker, trabalha com edição, enfim. E qual que é o ponto, né, o ponto central disso? Eu acredito que desde sempre a gente tem que ter muita ética em a respeito ali do nosso trabalho, né? O que que é interessante fazer ou não, o que que cabe a nós ou não, o que faz sentido para o projeto ou não. Porque quando a gente fala de um projeto de identidade visual, nós estamos falando de um projeto onde ele precisa cumprir uma função. Ele precisa ser funcional ali para o cliente resolver um problema daquele cliente. E nós levamos muito tempo para fazer algumas coisas, para procurar outras coisas, que tempo assim que, poxa, o nosso trabalho já é muito difícil de você escalar como designer de marcas. É muito difícil para você escalar, ou você tem que fazer projetos assim extremamente rapidinho, ou você tem que ter uma equipe que trabalha junto com você. Não é fácil a gente escalar um projeto, escalar o nosso trabalho como designer. E eu acredito que a IA ela veio para solucionar esse problema e para nos ajudar e para somar. É claro que tem essa parte ruim, né? Que muita gente vai simplesmente, IA, eu quero uma identidade visual assim. Eu quero que você faça isso aqui para essa estratégia de marca. Isso não vai funcionar a longo prazo, porque quando o cliente receber, provavelmente não vai conectar com ele, e provavelmente se conectar naquele momento, depois de um tempo já não vai fazer tanto sentido assim. Então eu vejo que a IA ela veio para somar, mas também depende muito de quem está utilizando essa IA para esse projeto. Porque não adianta nada a gente falar, por exemplo, que a IA é boa quando a gente está utilizando ali para um projeto de identidade visual, se é um designer que vai lá, joga tudo e entrega para o cliente do jeito que tá,
sem nem entender se aquilo está coerente com o briefing que foi passado. Então, não faz sentido. Mas para quem sabe utilizar, para quem faz um bom proveito dessa forma ética, dessa forma profissional, entendendo o que veio para somar e não para substituir, eu acredito assim que tem muitas oportunidades, muitas mesmo. E o que eu mais gostei foi o seguinte: o que eu mais tenho usado ali no meu projeto, né, nos meus processos. Uma coisa que me tomava muito tempo era procurar mockup. Tá ali, ver o nicho do cliente, vai em vários sites, aí tem os mockups que não são tão legais, aí tem outros que são pagos, e a gente sabe que tem alguns sites que o preço para você ficar adquirindo de mockup em mockup é um pouco alto, porque é em dólar, né? E a gente mora no Brasil, então de dólar para real sai um pouco salgadinho. Então era um processo que eu levava muito, muito tempo para fazer, muito tempo para estar ali procurando, e às vezes, na maioria das vezes, eu encontrava um mockup que eu achava muito legal, e aí eu baixava, colocava o meu logotipo, mas aí depois não era nada do que eu esperava. Assim, às vezes dava até mais trabalho para poder editar do que o tanto de tempo que eu passei buscando aquele mockup. Então, assim, era uma questão muito complicada porque levava muito tempo. E nesse workshop, né, tendo mais conhecimento sobre IA, sobre como elas podem ajudar no nosso processo, eu acabei descobrindo por eles uma IA que ajuda você a criar imagens, gerar imagens. E não é uma imagem qualquer, não é uma imagem que muitas vezes parece gerada por IA. São imagens muito boas, imagens com uma qualidade muito legal e que se você olha, você fala, isso aqui não foi gerado por IA nunca. Então, isso me ajudou muito no meu processo, porque recentemente eu estou trabalhando em um projeto nas etapas finais ali, fazendo a apresentação. E, cara, eu gerei imagens incríveis dentro dessa IA. Então, imagina se eu tivesse que procurar cada um dos mockups e tudo mais. E no que influencia ou não para o meu cliente eu ter um mockup que foi gerado por IA e um mockup que eu procurei ali na internet e encontrei. Dá na mesma coisa, entendeu? Dá basicamente na mesma coisa. Não vejo que tem um problema assim. E muito pelo contrário, só tende a agregar cada vez mais pro meu trabalho como designer. E por que agregar, né? De fato? Porque, como eu falei, primeiro essa parte do tempo, e segundo, porque nem sempre aquilo que existe na nossa cabeça, que a gente está imaginando, vai ter ali na internet para a gente encontrar, né? Nem sempre. Às vezes a gente idealiza um mockup e pensa, nossa, seria muito legal se tivesse algo assim, 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 e a gente vai procurar e não tem. E outra que para criar um mockup, você mesmo pegar e criar ali no Photoshop, tudo bonitinho, nananã, dependendo o tipo de mockup que você precisa, dá muito trabalho. Então, assim, às vezes você quer um negócio que é mais 3D, mais tridimensional ali e tal, e você não. Gente, dá muito trabalho. Então, assim, eu vejo que foi algo que somou muito, porque agora eu consigo trazer uma experiência muito diferente para minha cliente dentro da minha apresentação, consigo agregar muito mais, otimizando o tempo, porque ao invés de ir lá e procurar um mockup específico, eu posso simplesmente gerar o prompt de um mockup que eu preciso, né, de uma imagem para transformar em mockup, que já é quase 100% do caminho andado, e eu levo menos tempo para fazer isso. Então, isso foi algo muito bom, sem contar as imagens, né? Que às vezes a imagem por si só, para agregar na apresentação, nem sempre a gente encontra imagens que são legais. Então, esse é o lado que eu vejo que ficou positivo. Mas é óbvio que indo enraizar um pouquinho mais na situação, entrando um pouco mais a fundo, tem as outras IAs que agem de uma forma um tanto que mais invasivas, dependendo da forma como o usuário for manipulá-la. Por exemplo, um exemplo mesmo simples, o ChatGPT. Se você pedir alguma coisa muito básica ali, o ChatGPT ele já te dá uma resposta. Se você pedir, por exemplo, eu quero criar um conteúdo que fale sobre XYZ, ele já te dá uma resposta. Então, é isso que eu vejo que as pessoas estão muito assim, revoltadas por conta da automatização demais dentro do processo, tanto para a identidade visual quanto até para a parte da criação de conteúdo.
E qual que é o ponto central disso tudo? Que eu, como designer, e tendo experiências com clientes que usam IAs mais simples, ali, como o ChatGPT, que são IAs conversacionais, né? Qual que é o meu ponto de vista em relação a essa parte específica? É que se você faz um negócio que não está dentro da tua essência, dentro do teu propósito, tanto você como cliente, né? Se você for um possível cliente ou uma pessoa que não é designer que está vendo esse vídeo, é que é muito perceptível que aquilo ali não é teu. Se você não adapta, se você não refina, se você não entra a fundo na essência da tua proposta, na essência da tua marca. Então, às vezes a gente olha e fala: poxa, isso aqui não tá legal. Não é essa pessoa que fez, foi IA. Tem conteúdo que a gente olha e fala: ah, isso aqui é inteligência artificial. Não tem jeito, essa pessoa só jogou no chat GPT e fez. Então eu vejo que é muito isso também, a forma como você conduz as coisas. Não adianta a gente simplesmente jogar para IA, né? Vou dar o exemplo do projeto de marca, não adianta a gente simplesmente jogar o nicho do cliente e falar, ah, gere um projeto de branding. Não faz o menor dos sentidos. Não faz sentido, não conecta, vai ser um negócio genérico. Agora, se você usa de uma forma que ela te ajude a materializar, às vezes, aquilo que você está pensando e não, muitas vezes, nem encontra palavras para descrever, isso é muito legal. Então, às vezes, eu utilizo o IA, por exemplo, para me dar ideias de frases para compor a minha apresentação. Então, por exemplo, estou fazendo uma identidade visual aqui e esse cliente trabalha com nicho X, Y, Z, e aí eu preciso de uma imagem, né, um texto diferente para compor essa apresentação. Não quero ficar usando Lorem Y, porque, fica um negócio meio passado e o cliente não consegue ter uma visão legal ali do projeto em si. Então, eu vou lá e explico, olha, meu cliente é assim, YZ, o propósito dele é esse, a essência da marca é essa e tal. Então, com base nisso, né, quais frases você acredita que seria legal para essa estrutura, para a gente trazer para a apresentação? Enfim, então coisas mais simples que poupa de você ficar pensando e matutando para um negócio que muitas vezes não tá incluso ali, você pensar em frases para o cliente utilizar, né? Fazer essa parte. Às vezes o cliente só contratou para a identidade visual mesmo. Então, qual é o problema de você ir lá, utilizar a ferramenta de forma estratégica para te ajudar a pensar em algo? Outra coisa que eu faço muito com o IA é utilizar para os meus roteiros, aqui para o canal mesmo. Esse vídeo eu estou gravando com você, ele não tem roteiro, ele está vindo, né, uma conversa, mas alguns vídeos, como são vídeos que são mais complexos em termos de, poxa, eu vou precisar ter mais tempo para gravar sobre isso, para falar sobre isso aqui, e eu não posso esquecer nada, ou eu já tenho alguma coisa na minha mente assim que eu quero muito falar, que eu tenho que falar isso, eu vou lá, jogo no chat GPT, no chat GPT mesmo, e falo, olha, eu escrevo o roteiro da minha mente, ó, o meu roteiro é esse, esse, esse. Me ajuda a refinar de uma forma que as pessoas entendam, deixar mais fluido, deixar mais acessível para as pessoas conseguirem, não, ela quer dizer isso aqui, não tem ambiguidade. Ah, ela quer dizer isso aqui e eu consigo entender porque foi objetivo. Então, esses usos que são os usos mais simples, assim, os usos que vêm para somar de fato, eu sou completamente a favor, porque agrega demais, demais, demais. Agora, partindo para o outro lado, né, que é negativo, o lado que de fato não é legal, não é bacana, é você, por exemplo, desenvolver um projeto todo de identidade visual utilizando IA, sem nem fazer briefing com o teu cliente, sem nem entender sem nem entender sem nem entender as individualidades desse cliente, dessa marca, desse projeto, dessa proposta, e aí você vai lá e faz tudo na IA. Ah, eu quero, o cliente trabalha com isso e eu quero todo o projeto de branding dele. Não faz sentido, alguma coisa vai ficar pendente, alguma coisa vai escapar, porque a gente está falando de ser humano, a gente está falando de um negócio que tem um propósito. Então, assim, eu, Maria, tenho meu negócio, tenho uma estrutura,
E eu tenho questões que eu quero levar adiante que está no meu interior. Ah, eu quero transmitir mais segurança para as pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas me percebam de um jeito mais elegante, mas ao mesmo tempo que seja acessível, que não seja mega premium. Eu não quero ser posicionada como uma pessoa que está ali só tomando água na taça, só vindo elegante de um jeito luxuoso. Eu não quero me posicionar assim. Então, se você não respeita isso que está dentro do indivíduo, dono daquela marca, dono daquele projeto, vai dar ruim e você realmente não vai conseguir sustentar aquilo. Assim como, por exemplo, o conteúdo que você, designer, ou você, eu vou falar cliente, né? Você, empreendedor de outra área, faz para o teu negócio só com base na inteligência artificial, não vai sustentar, não vai conectar com as pessoas, não vai engajar, não vai gerar esse relacionamento. E um exemplo disso, como eu falei, eu trabalho com vários clientes e muitos usam a inteligência artificial, né, o ChatGPT ali para criação de conteúdo, para ideia de roteiro de vídeo, né, o conteúdo para vídeo, enfim. E se você não souber pegar aquilo que já existe e refinar, não vai dar bom. Eu recebi uma cliente uma vez, eu trabalho também com design de posts, né, para os meus clientes, e eu recebo o conteúdo direto do cliente. Então, eu falo, olha, eu preciso do conteúdo, me manda certinho, que eu vou trabalhar na diagramação, na parte do layout ali, do design mesmo. E o cliente me manda o texto. E tem texto que eu recebo, como eu comentei com você, é nítido que foi o ChatGPT que fez. E aí tinha uma cliente que me mandou um texto assim, muito assim, gourmetizado de um jeito. Poxa, eu sei que aquilo ali não é a essência dela, porque eu trabalhei no projeto de identidade visual. Eu vi sobre a empresa, eu vi sobre o propósito, eu vi sobre o que ela queria transmitir. E tinha um texto muito assim, gourmetizado, muito além do que aquela cliente realmente queria passar para as pessoas. E aí eu parei, olhei e falei, gente, isso aqui não tem nada a ver com a persona que ela definiu, não tem nada a ver com a essência da marca, não tem nada a ver com o negócio, tá muito genérico, tipo um conteúdo que não conecta de forma alguma. E eu falei, poxa, de que adianta, por exemplo, você ter toda a estratégia mapeada, tudo ali, saber o que você quer passar com o teu negócio, saber o que você quer transmitir para as pessoas também, e você não utilizar isso a seu favor. Agora, se essa cliente, como foi a experiência que eu fiz, se ela pegasse toda essa estrutura, não, a minha estrutura é essa, eu tenho essa persona, eu tenho essa essência, eu tenho esse tom de voz, eu tenho esse posicionamento, é esse público que eu quero atingir. É exatamente isso aqui. Me ajude a transformar isso em um conteúdo linkado a isso que fale sobre XYZ coisa. Com certeza, gente, o ChatGPT daria para ela uma opção muito mais legal. Inclusive, eu testei isso e conectou muito mais com a marca. E a gente olhava assim, eu falei, nossa, isso não parece mais que foi o ChatGPT quem fez. Então, é esse o sentido da coisa que a gente tem que procurar somar para o nosso negócio. Como que você já tem algo que é bom, que já é a essência do teu projeto, a essência do teu negócio, e transformar isso de uma forma que some para você conseguir impactar cada vez mais pessoas e se conectar cada vez mais pessoas de forma genuína. Então, esse é o ponto da coisa, você saber utilizar a inteligência artificial. Mas eu também não concordo, como, por exemplo, eu, depois dessa onda, né, de workshop e tudo mais, eu não sei se só profissionais participaram, mas eu imagino que não. Eu acabei vendo muito, muito logotipo gerado por IA. Gente, surreal. E nítido que foi IA quem fez. E aí eu fiquei, gente, que isso? O que é isso? Como assim? Um logotipo que, cara, não. Nada com nada ali. Visivelmente até você conseguir entender o que a proposta, né? O que estava querendo dizer, mas não, assim, você olha e não tem, nossa, que essência, que legal, um negócio meio metalizado, que os clientes sempre adoram colocar rose gold e dourado em tudo, né? E era um negócio meio
meio metalizado e tudo mais. Eu falei, não, isso aqui não é possível. E não foi só um que eu vi várias pessoas já utilizando IA para fazer o logotipo. Então, assim, qual é a questão, maior questão disso tudo? Esse não é um uso correto, porque isso, como eu falei, não vai respeitar a sua individualidade, não vai representar a sua marca, não vai ter ali a mensagem que você realmente deveria passar para as pessoas, a conexão, a essência. Gente, a essência ela é muito importante dentro de um projeto, seja de marca, principalmente de identidade visual. Você precisa se conectar com as pessoas. Quando a gente fala de um negócio, a gente está falando de pessoas. Você não vai vender para um robô, você não vai vender para uma planta, você vai vender para outras pessoas. E se aquela estrutura que você faz, ela não conecta, ela não casa de forma genuína com quem está ali do outro lado, não vai ficar legal, não vai ficar bacana, porque as pessoas vão sentir que aquilo ali é mais do mesmo, sabe? É genérico. É a mesma coisa de você pegar um logotipo do Canva e começar a utilizar. E outra que a gente esquece que um trabalho, um bom trabalho, né, de estruturação visual, ele não se resume apenas ao logotipo. Estou fazendo um projeto muito legal aqui, que, assim, o logotipo em si, ele mal aparece nas estruturações que eu fiz para apresentar para cliente. É claro que tem sim, em alguns, né, porque o foco é esse, apresentar para ela como ficou, mas tem outros que aparece só cor, tem outros que aparece grafismo, e assim, na cara você olha e fala, nossa, como tudo conversa, como tudo se conecta. Então, esse é um bom ponto para a gente começar a pensar, né? Como que a gente está utilizando a IA no nosso dia a dia? É para facilitar? Então, legal, isso vai somar. Eu vou conseguir entregar projetos em menos tempo, vou conseguir vender mais projetos, não só para ter um negócio mais lucrativo, mas também para transformar a empresa de outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas com aquilo que eu ofereço. Ah, eu vou usar isso aqui de uma forma completa para vender para as pessoas. Fica meio complicado você ficar desenvolvendo coisas genéricas só para cumprir tabela e fazer um negócio meia boca ali que talvez até o seu cliente faria. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Como que a gente está utilizando essas inteligências artificiais dentro da nossa estrutura? Será que elas realmente estão somando para nós? Ou será que elas estão nos deixando mais preguiçosos, querendo lucrar mais de um jeito que não é tão ético assim? Porque se a pessoa te contrata, vamos supor que eu tô ali, né? Vamos falar do designer, eu tô ali desenvolvendo um projeto de identidade visual, querendo, né, desenvolver um projeto de identidade visual e eu quero contratar uma pessoa para desenvolver esse projeto para mim. Se eu vou lá em você e falo, olha, eu quero que a minha empresa é essa, XYZ, e aí eu quero que você pense nisso, porque a minha empresa é isso, isso e aquilo, é porque ela quer uma visão humana, ela quer uma pessoa que olhe para a individualidade da marca dela e fale, não, isso aqui vai ficar legal, porque isso e aquilo, isso aqui não vai ficar legal porque não vai casar, não vai transmitir o que você gostaria. Então, esse é um ponto bem importante, né? Você entender que está se tratando de uma pessoa que te contratou e não contratou uma IA ali para entregar um projeto completo para ela. Então, esse é um ponto importante, né? E às vezes as pessoas pagam muito alto para ter acesso a algo assim e você vai lá e entrega um negócio genérico, que nem foi você quem fez, que nem foi você que olhou aquilo ali e falou, não, isso aqui não casa com o que o cliente quer transmitir, ah, isso aqui a gente pode refinar. Então, esse é um outro ponto até que a gente tem que pensar. Se você tiver a sua inteligência, o seu conhecimento, você vai refinar aquilo e adaptar para uma forma que melhor conduza ali a pessoa que está recebendo aquele conteúdo a absorver aquilo e a entender que aquilo foi feito para ela. Entende onde eu quero chegar? Porque essa é a base de um negócio, é a conexão que você tem com as pessoas. Não adianta tudo você jogar IA e colocar lá
Porque não vai ser você. Às vezes e eu uso o chat GPT, gente, no dia a dia, me ajuda para muitas coisas. Às vezes eu tô com pressa, eu só escrevo um negócio ali e peço para corrigir e tudo mais. E a gente vê que tem muitas coisas que, se você quer usar para uma narrativa, por exemplo, que você conta ali uma história que realmente aconteceu com você, às vezes ele mesmo vai jogar algumas coisas que não aconteceram para transformar aquilo em algo mais interessante, digamos assim. E eu falo, poxa, não é isso, eu não quero isso, eu quero que você mantenha a minha essência. Então, é isso que a gente tem que pensar, em um uso consciente, em um uso que respeite a nossa essência, a individualidade da nossa marca, do nosso projeto, e de uma forma que você não seja substituível, porque o conhecimento você já tem. Então não adianta nada você se firmar ali naquela ilusão de que, pô, eu sou designer, eu vou entregar tudo com IA, não preciso aprender nada, porque se você vai em uma IA e ela te fala, olha, por exemplo, a paleta de cores para você usar nesse projeto é XYZ. Estou usando muito isso aqui para não precisar especificar alguma coisa determinada ali. Mas, sei lá, a paleta de cores que você vai usar nesse projeto tem que ser vermelha, azul e amarelo. E aí você, como designer, olha aquilo ali e fala, você tem o conhecimento, você olha e fala, isso aqui não conecta nada, não vai fazer sentido para esse cliente, porque a gente tem essas outras questões, esses outros pontos. Se você estudou, se você tem conhecimento. Agora, se você não estudou e você é o designer que está ali, eu sou o designer porque eu sei mexer com IA, você vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, nossa, se o chat GPT me falou, é verdade. O chat GPT é bem treinado, é uma ferramenta de não sei o que, uma inteligência artificial. Entende como isso é muito grave? Se você não tem conhecimento para adaptar e para refinar, se você não sabe absolutamente nada da tua área, seja ela qual for, usei aqui o exemplo do designer, mas se você não sabe nada da sua área, seja ela qual for, isso vai te fazer quebrar a cara depois. Então, esse é um ponto importante. Saber de IA, de uso de IAs, estudar as inteligências artificiais mais a fundo, é sim muito importante, porque, gente, isso otimiza demais processos, que às vezes você tá quebrando a cabeça ali muito à toa mesmo. Mas quando você confia 100% a sua entrega a algo feito por IA, isso não é bacana para você, não é bacana para o negócio do teu cliente. E se é você quem está estruturando para você, também não vai ser bacana para o teu negócio, tá? Porque tem questões que a IA ainda não consegue captar, não consegue pensar, né? Porque ela não pensa, basicamente, não é algo pensante, é algo treinado ali com informações, com dados. Então, tem coisas que ainda está muito limitada à capacidade humana, né? Então, esse é o papo que eu queria falar com vocês. Inclusive, eu conversei bastante, né? Mas para que você não seja um profissional, o profissional IA, né? Ou a IA, e só entre parênteses, o profissional, porque senão fica algo muito assim complicado para você e para o teu negócio. Mas enfim, dá uma olhada na playlist que eu deixo aqui no canal, inclusive, porque eu separo tudo por playlist e as conversas que a gente faz aqui no momento de cafezinho, eu tô deixando nas playlists também para você conseguir acessar de uma forma mais fácil. Espero que esse papo tenha feito sentido para você. Me conta aqui o que você acha, qual é a sua percepção, a sua visão, o que você acrescentaria a esse debate também. E já se inscreve se você não é inscrito no canal para receber todos os conteúdos que eu posto por aqui. Um abraço e até a próxima dose de conversa.